Então, Lucas 14, no verso 28, eu só tenho alguns minutos e eu quero ler junto com você. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essa é uma palavra emitida por Jesus Cristo, foi da boca dele que saiu essa palavra. Ele estava trazendo um ensino de muita qualificação, um ensino de alto nível, mas esse ensino de Jesus se aplica de uma forma muito forte, porque o finalzinho que ele traz desse ensino dele aponta para pessoas que ele diz: não pode ser meu discípulo. Engraçado que a gente na igreja, a gente tem uma dinâmica dentro da igreja que, por nós, todo mundo era discípulo de Jesus, né? Todo mundo era discípulo de Jesus. Era o mundo ideal para mim, é uma maravilha, eu ia sorrir muito todo dia se eu conseguisse todo dia fazer muita gente discípulo de Jesus. E aí Jesus vem com uma pregação dizendo: olha, tem uma qualidade de pessoa, tem um tipo de gente que não pode ser meu discípulo. É até confrontador. E ele usa aí duas situações em que ele expõe para todo mundo que estava lá a possibilidade, quais são essas pessoas que não podem ser discípulos de Jesus Cristo. Aqui para o nosso mundo ocidental, no nosso dia a dia de hoje, talvez não faça muito sentido e parece ser uma escolha, pelo menos era assim que eu sentia quando li essa passagem, sem fixar muito a mente para quem ouviu naquela época o que era aquela situação, talvez passe batido e parece ser uma escolha, custo-benefício. Você senta em casa e calcula: será que esse mês eu vou conseguir pagar minhas contas? Vou conseguir. Dá para comprar uma pizza? Não, não dá. Então tem uma escolha: não vou comprar pizza nesse mês, não dá, que eu tenho que pagar minhas contas. Parece que é uma escolha quando a gente calcula esse custo-benefício. Da forma que Jesus falou aqui, você construiria uma torre se não tivesse recursos? Aí parece que tem uma escolha: não, eu não construiria. Senão as pessoas vão zombar de mim. E numa guerra vem 20.000 contra você. Você sairia com 10.000? Aí você: não sairia, porque eu iria perder. Mas nesse contexto aqui, não é uma escolha. Para ele, para quem essas pessoas, para quem Jesus estava falando, não havia essa escolha. Porque nós estamos falando do povo de Israel. O povo de Israel tem um histórico de reinado, tem um histórico de batalhas entre reis, que para eles isso aqui fazia todo sentido. Quando se fala em torre, se fala em proteção, se fala em guarda, se fala em proteger a cidade, em proteger todo mundo. Quando se fala em exército, ainda é a mesma proteção. É um mundo de barbárie. Desde do cativeiro no Egito, sai para conquistar a terra prometida, aí vem um reino unificado, depois reino separado, reino do norte, reino do sul, depois começa cativeiro na Babilônia. Então tem uma série de trajetórias que depois vem desencadear na guerra de Alexandre Magno, que também teve influência ali naquele Oriente Médio. Chega o domínio romano, que tem mais influência aí, depois vem Jesus Cristo nesse mesmo domínio romano. Quando ele se fala em torre e se fala em exército, todo mundo ali entendeu. Não era uma escolha, era uma obrigação. Quem vivia em cidade tinha que ter torre de vigia, quem vivia em cidade tinha que ter exército protegendo. É como a gente vive na cidade hoje. A gente começou aqui o culto, vocês estavam falando aí sobre polícia. Concurso da polícia precisa de mais, porque precisa proteger. Era isso aqui, gente. Esse exército era a polícia que protegia. Essa torre era o que protegia a cidade da invasão de outro rei. Então, quando ele fala, tem que fazer um custo-benefício, um cálculo de se é possível construir a torre, é possível manter um exército. Mas era obrigação ter isso. Tinha que fazer isso, senão você ia perder coisas. Isso aqui era indispensável. Então não tinha como ter outra escolha, a não ser manter uma torre bem construída, que pudesse ver ao longe, e um exército que pudesse batalhar suas guerras. Depois dessa mensagem maravilhosa sobre as nossas próprias guerras,
nós temos nossas guerras, nós podemos fazer um paralelo sobre essas guerras que existiam naquela época e as guerras que nós temos hoje. Guerra na mente, guerra em todo tipo de situação que você enfrenta no seu dia a dia, pode ser transliterado para a guerra. E aqui ele vem trazendo essa comparação. O reino de Deus e as guerras que ali todo mundo entendeu. Sem torre, sem exército, você não tem paz. Winston Churchill, né, famoso pela Segunda Guerra e pelas suas vitórias, ele falou que a única forma de você dissuadir um inimigo a não lhe atacar é você ter ferramentas que o convençam a não atacar você. Se você não tiver esse exército, essa torre, é um convite, inimigo, vem aqui me atacar. Mas se você tem uma torre e um exército, está dizendo, não venha, porque se você vier, eu vou lhe combater. É o poder do convencimento. É assim que se formula guerras hoje. Eu vou invadir, aí vai essa, porque eu tenho um exército enorme, por isso que eu estou afrontando e eu vou. E aí quem resistir, resistiu. Então vocês entenderam o contexto, né? Esse aqui é o contexto, sem torre, sem exército, não adianta, não tem vitória. E aí você faz aqui um contexto espiritual, que era o que Cristo estava fazendo. Um contexto espiritual é que tem um exército, tem uma torre, você vai escolher fazer isso? Não. Eu tenho um grande benefício protegido por uma torre, protegido por um exército. É obrigatório eu colocar os meus recursos nisso. E ele faz uma comparação, o reino de Deus. O reino de Deus não é uma escolha. Você tem que investir os seus recursos no reino, porque é isso que protege você do seu grande inimigo. Se eu não invisto no reino, eu fico desprotegido. Não tenho torre, nem tenho exército. Qualquer ataque do inimigo, eu vou à falência, eu quebro. Ele destrói tudo que eu tentei construir, porque eu não tenho nenhuma proteção. Eu tenho que entender que os meus custos em seguir os princípios do reino, eles são custos muito baixos, perto dos grandes benefícios que eu tenho em cumprir os princípios do reino. Os princípios do reino me protegem. Toda vez que eu estudo um pouco mais sobre os princípios de Cristo, isso protege a minha vida. Me dá torre e me dá exército para proteger-me de qualquer batalha que eu enfrente. Mas se eu não pago esse custo de entender esses princípios, eu fico desprotegido. Aí sim eu faço uma escolha muito ruim. Não tem nem torre, não tem nem exército. Qualquer poder que tente destruir minha vida ganha força, invade o território e ganha mesmo. Então, compensação, custo-benefício. Vale muito mais entender os princípios e aplicar na minha vida e com eles eu ter vitória em qualquer exército. Blaise Pascal, criador da teoria da probabilidade, ele calculou a probabilidade de se crer em Deus. Foi da primeira aplicação dele, uma das primeiras aplicações dele sobre a sua teoria. Ele diz que tem muita vantagem. Vantagem em crer em Deus. Você tem um investimento a fazer nessa crença e tem ganhos a obter com isso. E ele diz que os ganhos em se acreditar em Deus eram infinitos. E os custos para se acreditar em Deus eram finitos. Tinham fim. Aí ele diz que então a probabilidade de eu ganhar mais é muito maior, porque a probabilidade sobre uma coisa que é infinita é muito maior do que a probabilidade de uma coisa que é finita. É assim, ele formulou a aplicação da sua teoria da probabilidade. Então, só se eu pensar, só em raciocinar, já vale muito mais o investimento nos princípios do reino do que negar esses princípios. O apóstolo Paulo já falava sobre isso, né? Em Filipenses ele escreveu que todo o lucro dele, do cotidiano, não valia nada perto das coisas do reino. Antes de Pascal, né? O apóstolo Paulo já mentalizava que ele lucrava mais no reino do que no cotidiano do dia a dia. Então valia para Paulo investir os seus recursos em aprender princípios e ficar protegido do que negar esse investimento, não custear o seu aprendizado de princípios e suas aplicações e perder as suas guerras no seu dia a dia. Então vale muito mais. Hoje eu quero entregar essa palavra para você nesse sentido. Por exemplo, manter esse lugar funcionando tem um custo. Tem um custo. Você se deslocar até esse lugar tem um custo. Você que assiste pela internet, a sua internet não é gratuita, você também tem um custo. Manter esse lugar para a gente poder cantar louvores a Deus, orar juntos, estudar os princípios, tudo isso aqui tem um custo. Então vale a pena pagar esse custo para que você receba princípios e então se proteja com sua torre e o seu exército? Esse é o questionamento que eu quero trazer hoje.
vale a pena para a gente fazer com que os lucros que nós temos nos princípios sejam superávit em comparação aos custos que nós temos, é o seu esforço. Tem um familiar meu que, há muito tempo, muito tempo, ele falava uma coisa para mim: quando chega fevereiro, eu dou o meu jeito. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que quando chegava o carnaval, ele nem olhava para a conta bancária dele. Quando chegava o carnaval, ele dava o jeito dele e ia para o carnaval. Ele gastava tudo e ele organizava. Ele se organizava todo. Em que sentido? Porque ele fazia um checklist. Tem que alugar a casa, tem que ter o transporte até lá, tem que ver a comida que a gente leva, o som, as bebidas. Ele organizava tudo na mente dele. E tudo isso era de graça. Era? Não. Tudo tem um custo. E era tão grande o custo que ele disse: eu não tenho dinheiro, mas eu dou um jeito. E isso virou um jargão que ele dizia todo ano. Não sei se ainda diz, mas ele dizia: em fevereiro eu dou o meu jeito. Já pensou se a gente faz isso com os princípios do reino? Olha, para você ter acesso aos princípios do reino, você vai ter que fazer uma coisa, vai ter que dar o seu jeito, né? Vai ter que fazer uma coisa aí, vai ter que alugar uma casa, alugar o transporte, ver a alimentação. Sem isso, você não vai ter acesso ao reino. Qual é o custo? Então, qual é a torre e qual é o exército que você vai considerar? Quando você vai pelos princípios do reino, você se protege. E aí é o custo-benefício. Qual o custo-benefício, por exemplo, desse feriado carnaval para muitas pessoas? E qual o custo-benefício, por exemplo, para nós que estamos aqui buscando o reino como proteção, como uma torre e como um exército? Esse questionamento, essa pergunta, eu quero semear no teu coração hoje. O custo e o benefício de sustentar o reino que te dá princípios de defesa e proteção e segurança, em virtude dos lucros que o mundo pode te dar. Uma coisa que é finita e faz com que você tenha uma perda infinita, que é você congregar-se ao mundo e não congregar-se ao Senhor. Hoje essa semente fique plantada no teu coração. É o tempo em que nós vamos chamar aqui uma oferta. Que você oferte nesse lugar, oferte nesse ministério. Se esse ministério tem abençoado a sua vida, você oferta nele, você abençoa esse ministério também, e assim ele se mantém. Nós conseguimos pagar as estruturas e assim conseguimos manter esse altar vivo para que você continue tendo acesso ao reino. Se você nos acompanha pela internet, pode fazer a sua contribuição via Pix, né? efraimapostólico@gmail.com. Você consegue também contribuir e abençoar o nosso lugar, abençoar esse ministério que também, de alguma forma, tem te abençoado.